Rádio Ciência. Entrevista. A entrevistada deste programa é a matemática e professora do curso de matemática da UFVJM, Laís Cui. Nascida em Malacacheta, ela possui ainda mestrado em ensino de matemática e coordena o curso de licenciatura em matemática do campus do Mucuri da UFVJM. Nessa entrevista, vamos conhecer um pouco sobre essa profissão ligada aos números. Laís, muito bem-vinda à Rádio Ciência. Por que você escolheu essa profissão? Desde as séries iniciais, gostava mais do conteúdo e o que me motivou foi isso, principalmente. Também tinha aquele hábito de contribuir com os colegas, estudar junto em véspera de prova, e isso também me fez criar gosto por ensinar os outros. Então, dessa forma foi se construindo minha trajetória docente. Há quanto tempo você trabalha nessa área? Nessa área eu trabalho há 22 anos. Fale um pouco sobre a função do profissional da sua área de matemática. Na área de matemática, o estudante que quiser fazer a graduação nessa área, ele pode escolher entre o bacharelado e a licenciatura. No caso do curso aqui da UFVJM, só é ofertada a licenciatura. Mas eu enxergo a licenciatura como mais abrangente em relação ao bacharelado, porque a licenciatura, além de possibilitar um trabalho como professor da educação básica, também possibilita que você avance seus estudos para o mestrado, para o doutorado, visando a atuação no ensino superior. O que te deixa mais feliz na sua profissão? Quem escolhe ser professor, seja de qual nível, talvez não faça isso por estar atraído por melhores salários, porque infelizmente no Brasil a profissão docente ela ainda não é reconhecida como merece. Mas apesar disso, nós temos um outro retorno, é o aprendizado do aluno, é gratificante quando você percebe que fez um trabalho e que o aluno aprendeu com a sua atuação, ou às vezes ele foi seu aluno na educação básica, te encontra anos depois e te coloca como foi importante para ele ter você como professor e contribuindo para a formação dele. Então isso é bastante positivo na profissão. Em relação à remuneração, eu penso que as coisas vêm melhorando e para o futuro eu tenho boas perspectivas de que também os esforços tanto dos colegas de profissão para que essa remuneração também seja melhorada e o professor possa ter uma retribuição que mereça pelo seu trabalho. O que te deixa mais infeliz na sua profissão? Eu estou nessa profissão há 22 anos e eu me considero feliz pela trajetória que eu percorri até então. Mas eu penso que, infelizmente, não foram realizados esforços governamentais no sentido de valorizar o professor como ele merece, tanto em relação à carga horária dele de trabalho, como em relação à remuneração financeira. E essa questão, às vezes, desmotiva os jovens a procurarem a profissão docente. A gente poderia pensar, por exemplo, que nos últimos anos vem tendo uma decaída pela procura dos cursos de licenciatura, também por conta dessa situação. O nosso ministro da Educação, por exemplo, Fernando Haddad, ele fala que a profissão docente talvez seja a mais difícil que a humanidade já concebeu, porque as habilidades e competências são inúmeras para poder lidar com o ser humano, com os alunos em sala de aula. Então isso tem que ter um retorno, tanto de qualidade de trabalho como de remuneração financeira, para que as pessoas se sintam estimuladas a continuar na profissão. Conversamos com a matemática e professora do curso de matemática da UFVJM, Laís Cui. Nessa entrevista, ela conta um pouco sobre essa profissão da área de ciências exatas e um dos cursos oferecidos no campus do Mucuri da UFVJM. Laís, você já pensou em mudar de profissão alguma vez e por quê? Já pensei. No início, quando eu tinha aí 4 ou 5 anos de profissão, fiz concurso para a área bancária e fui bancária por 3 anos. Só que nesse período, como bancária, eu não cheguei a abandonar a profissão. Eu trabalhava como bancária durante o dia e à noite eu era professora de uma instituição particular de ensino superior. E essa experiência na área bancária foi interessante, mas também contribuiu para eu definir realmente o que eu gostaria de fazer. Então, eu abandonei a área bancária e fiquei só como professora. Como você se sente atuando
como professora de matemática? É uma profissão que eu gosto. E se eu gosto, eu vou fazer o melhor que eu posso para desenvolvê-la. Como eu já coloquei no início, eu tenho 22 anos na área. Desses 22 anos, 19 como professora da licenciatura. Então, vários professores de matemática que estão atuando nas escolas aqui na região foram meus alunos e me traz uma grande satisfação quando eu vejo que eles estão conduzindo bem, né, sua prática e que eu possa em algum momento ter contribuído com isso. Qual a importância do professor de matemática para a realidade na área da educação em Teófilo Otoni e região, visto que a UFVJM, desde o segundo semestre de 2010, forma profissionais nessa área? Eu penso que a universidade ela tem um papel importantíssimo aqui para contribuir para a educação na área. A gente sabe que, infelizmente, a matemática ainda é considerada uma ciência para poucos. Os alunos ainda consideram que é uma disciplina de difícil aprendizado. Então, a gente tem que contribuir para desmistificar isso. E a matemática pode ser compreendida como uma ciência que todos podem aprender. E, nesse aspecto, o papel nosso no curso de matemática, na formação dos nossos alunos, é importantíssimo. Nesse aspecto, a própria legislação, as diretrizes curriculares para os cursos de matemática, considera que, no mínimo, o licenciando em matemática deve sair do curso com algumas visões do seu papel na educação básica, como, por exemplo, a visão do seu papel social de educador e capacidade de se inserir em diversas realidades, com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos, a visão da contribuição que a aprendizagem da matemática pode oferecer à formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania, pois nem todos os alunos da educação básica, eles seguirão carreiras voltadas para a matemática. Então, nesse aspecto, a matemática tem que contribuir para essa formação dos indivíduos para o exercício da sua cidadania. E uma outra visão importantíssima é de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos e consciência do papel como professor na superação desses preconceitos, traduzidos pela angústia, pela inércia ou rejeição, que muitas vezes ainda estão presentes no ensino-aprendizagem da disciplina. Quando você fala que nem todos os formandos, né, vão seguir carreira na área, em que campo de trabalho que eles podem atuar? O aluno da matemática, durante o desenvolvimento do curso, trabalha-se muito a questão do desenvolvimento do raciocínio lógico e aprendizado dos conceitos. Então, busca-se também no curso da UFVJM que os nossos alunos eles saiam com conhecimento sólido de matemática, porque não é possível conceber um professor de matemática que não saiba matemática. Além de saber matemática, ele tem que desenvolver competências e habilidades que contribuam para que ele consiga chegar numa sala de aula e ensinar matemática. Então, não é só o conteúdo, não é só o aspecto pedagógico, os dois caminham juntos. Mas o que acontece? Muitos dos alunos que cursam a licenciatura em matemática optam por não seguir a carreira do magistério. E a gente tem, por experiências anteriores, alunos que vão para a área pública e fazem concursos públicos, em que a matemática é um conteúdo básico. Então, a gente percebe que eles têm uma facilidade de serem aprovados em concursos públicos, de bancos, de áreas como a Receita, como o INSS. Agora, Laís, você sabe assim, que tem um certo preconceito de parte da sociedade em relação à área da matemática. Muitas pessoas não dão valor a essa área. Mas, por outro lado, é uma área que a sociedade, as escolas, por exemplo, elas estão sempre querendo professores, nunca falta professores. Então, como é que você vê essa questão assim, da matemática, esses dois lados aí da mesma moeda? Eu penso que nesse aspecto, como formadores de professores, é que nós temos que pensar o nosso papel, como é que a gente influencia os nossos alunos a atuarem futuramente em sala de aula. Então, eles têm que ter consciência que um dos deveres do professor da área de matemática é justamente tentar quebrar esse preconceito e mostrar a matemática como uma disciplina que é acessível, que ela é. A construção dos conceitos, ela se deu ao longo da história e o conhecimento matemático, ele não surgiu organizado, formatado, com o rigor que está lá nos livros textos. Ele surgiu a partir de necessidades das comunidades e ele foi construído a muitas mãos. E é lógico que os matemáticos profissionais, eles buscaram esse rigor, que também é positivo para o conhecimento matemático. Mas, quando o professor, ele leva para a sala de aula essa construção histórica, um pouco da história da matemática, um caminho mais investigativo para se ensinar matemática, onde seja possibilitada ao aluno também a descoberta dos conceitos. Então, é um caminho
caminho para que ele mostre que a matemática é um conhecimento acessível e assim deve ser. Que mensagem positiva você deixa para alguém que esteja indeciso em fazer o curso de matemática? Em primeiro lugar, eu considero que o aluno que queira fazer a licenciatura deve gostar de estudar matemática. Ele não precisa ser aquele aluno que tem uma facilidade exagerada na matemática. Eu acho que o primeiro ponto é ele gostar de estudar matemática para vir fazer a licenciatura. Eu já tive alunos que fizeram o curso de matemática como um desafio pessoal, porque às vezes tiveram dificuldade na educação básica, mas gostavam de estudar e estabeleceram isso como um desafio pessoal e conseguiram vencer e hoje são ótimos professores de matemática. Em relação ao curso aqui da UFVJM, a gente está buscando essa consolidação, nos esforçando para que os nossos alunos sejam bem formados. Além disso, internamente nós temos diversos projetos em que os alunos podem atuar, alguns projetos com bolsa, os alunos recebem para trabalhar nos projetos. Eu acho que isso é muito positivo, principalmente aqui na nossa região, que é uma região carente. Então, se o aluno quiser optar por não trabalhar no período do curso, ele pode optar por receber a bolsa, atuando nos diversos projetos vinculados ao curso. Além disso, a questão profissional. O professor de matemática, dificilmente ele fica sem trabalho. Se ele quiser trabalho, ele tem trabalho. E o curso de licenciatura oferece uma perspectiva que muitos dos outros cursos não oferecem. Se você quiser atuar na educação básica, às vezes a partir do segundo, do terceiro período do curso, você já consegue atuar por conta justamente da falta de professores na área. Então, se você quiser trabalhar, você já consegue nos primeiros semestres do curso. Educação básica é de que período? A educação básica compreende o ensino fundamental e o ensino médio. Beleza. Muito obrigada por sua participação no Rádio Ciência Entrevista e sinta-se convidada para voltar aqui mais vezes. Obrigada, eu agradeço e estarei à disposição de vocês. Esta é uma produção da Rádio Ciência. Apresentação, Kerish Ferreira. Edição, Kerish Ferreira e Lucas Ribeiro. Até o próximo programa. Rádio Ciência. Entrevista. Apoio FAPEMIG.